Boa noite, meus irmãos, amigos presentes. Mais uma vez é uma alegria podermos estar aqui com o intuito de compartilhar a palavra do Senhor e assim proporcionar alguns instantes de aprendizado, sobretudo de edificação. Abram, por favor, aí as suas Bíblias. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 5 até o versículo número 10. Diz-nos o seguinte a palavra do Senhor: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Até aqui, até o versículo 10, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, conforme nós falamos, e o nosso boletim indica isso na nossa devocional, nesta semana que se passou, em especial na última quarta-feira, dia 31 de outubro de 2018, nós comemoramos mais uma data importante. Na verdade, uma data importantíssima para nós que somos crentes, para nós que somos evangélicos ou para nós que somos protestantes. Já falei antes e volto a dizer, eu gosto muito mais desse termo protestante, que é aquele que indica o que de fato aconteceu na história e retrata melhor aquilo que nós somos dentro do cristianismo, aquilo que nós somos como povo de Deus aqui na terra. Então, na última quarta-feira, dia 31 de outubro, nós comemoramos mais uma data. Nós comemoramos mais um aniversário da Reforma Protestante, ou seja, 501 anos da Reforma Protestante. 501 anos, melhor dizendo, do dia em que Martinho Lutero apregou as suas 95 teses lá na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e foi o fato marcante que iniciou todo esse processo do qual todos nós que somos crentes e crentes em Cristo Jesus participamos, somos filhos, somos resultados diretamente falando. Então, meus irmãos, meus amigos, nesse processo chamado de Reforma Protestante, uma verdade, ela foi resgatada. Que verdade? Dentre várias que foram resgatadas nesse processo, que as Escrituras, elas são suficientes para a nossa salvação, que as Escrituras, elas são suficientes para a nossa santificação. Em todo esse movimento da Reforma Protestante, houve alguns eixos centrais que marcaram, que caracterizaram todo esse processo, em termos de doutrina, em termos de ensinamento. Contudo, dos 5 principais, nós não podemos esquecer jamais deste, ou seja, repetindo, que as Escrituras Sagradas, elas são suficientes, que as Escrituras Sagradas, elas são suficientes não só para a nossa salvação, mas também para a nossa santificação. Dentro de um contexto, conforme ocorreu há 501 anos, cheios de rituais, cheios de tradicionalismo, que eram tão valorizados, que eram tão buscados na época
os nossos irmãos no passado, eles redescobriram, os nossos irmãos no passado, eles pregaram. Que nós precisamos apenas, que nós precisamos tão somente da pregação do Evangelho, da pregação da Palavra de Deus, para podermos nos achegar a Deus e vivermos uma vida segundo a sua vontade. Então, toda vez que nós pensarmos no processo, toda vez que nós pensarmos no movimento da Reforma Protestante, não nos esqueçamos disso. Dentre várias coisas, foi o processo que resultou na redescoberta da palavra, na busca da palavra de Deus como nosso orientador, na busca da palavra de Deus como meio de santificação, na busca da palavra de Deus como meio de salvação e salvação dos perdidos. Nesse texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, meus amigos, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 5 até o versículo 10, Paulo, ele está chamando a atenção justamente desse aspecto. Que aspecto? Da palavra de Deus. De maneira específica, do poder que a palavra de Deus tem, não só para salvar, mas do poder que a palavra de Deus tem de produzir alguns efeitos na nossa vida como consequência, como resultado direto da salvação e salvação em Cristo Jesus. Esse contexto maior que nós temos, que inicia do versículo 3 até o versículo 10, que foi onde nós lemos agora na nossa leitura, Paulo ele está agradecendo a Deus. Paulo ele está louvando ao Senhor por toda a obra que havia sido produzida, por tudo aquilo que havia acontecido nos irmãos de Tessalônica em relação à salvação, em relação à busca que eles fizeram ao Senhor. E tudo isso como um efeito, e tudo isso como um resultado da pregação do Evangelho, da pregação da palavra junto àquelas pessoas. E é interessante porque quando nós lemos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos de 1 até o versículo 9, que é o texto que narra o início do trabalho evangelístico, o início do trabalho missionário que Paulo exerceu na cidade de Tessalônica, nós observamos que Paulo não passou muitos dias, Paulo não passou muito tempo naquela cidade, em virtude de uma perseguição que se impôs contra o apóstolo, mas o curto tempo que ele passou foi o suficiente. Mas o curto tempo que ele ali esteve foi necessário para que ele pudesse, mediante a pregação da palavra, fundar uma igreja, e não qualquer igreja, mas uma igreja que era reconhecida como eleita de Deus, uma igreja que era reconhecida como salva pelo Senhor Jesus Cristo, que apresentava características visíveis da sua salvação, a sua redenção em Cristo Jesus. É por isso que logo no início desse trecho, na verdade logo no início do versículo 2, nós observamos essa gratidão do apóstolo Paulo, a razão dessa gratidão em relação àquilo que havia ocorrido entre os irmãos de Tessalônica. No verso 2, ele inicia assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Então ele está agradecendo por aquilo, repito, que Deus havia produzido na vida daquelas pessoas, não só a salvação, mas as virtudes que acompanhavam a salvação. Mas o que foi que proporcionou todas essas bênçãos? O que foi que gerou todos esses benefícios na vida daquelas pessoas? É o que nós iremos, meus irmãos, é o que nós iremos, meus amigos, considerar nessa noite de hoje. Então, o tema em que nós concentraremos a nossa atenção é o seguinte: o poder da palavra e seus efeitos. O poder da palavra e seus efeitos. Então vamos dividir a nossa meditação em dois blocos. No primeiro momento, nós vamos ver o poder da palavra do Senhor, sobretudo gerando salvação e as consequências dela em si, e depois
num segundo momento, de maneira específica, nós vamos ver alguns efeitos que a pregação da palavra gerou ou geraram na vida daqueles irmãos em Tessalônica, para que possamos compreender a poderosa fonte de mensagem que nós temos no Evangelho e a necessidade de fazermos, assim como os nossos irmãos no passado fizeram, defendermos o princípio que somente as Escrituras Sagradas, somente as Escrituras Sagradas é suficiente para a salvação e para uma vida de santificação. Então, vamos seguir esse roteiro pela graça do Senhor e podermos trabalhar um pouco esse texto, destacando esses pontos para a nossa compreensão e posteriormente para a nossa aplicação. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, eu queria que nós atentássemos para o poder que há na palavra de Deus. Atentássemos para o poder que há no Evangelho. E Paulo, ele faz referência a esse aspecto. Paulo, ele faz o destaque em relação a essa verdade, o poder e poder que existe na palavra, o poder e poder que existe no Evangelho e no Evangelho de Cristo. Atentem conosco, acompanhem conosco o versículo número 5, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso número 5, somente o versículo número 5. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, quando nós olhamos, irmãos, quando nós olhamos, meus amigos, esse texto específico do versículo 5, nós encontramos pelo menos duas verdades que são ensinadas através dessas passagens, através dessa passagem. E quais são essas duas verdades? Quais são esses dois pontos que nós encontramos aqui no versículo número 5? Primeiro deles, irmãos e amigos, a forma como a palavra de Deus foi anunciada por parte de Paulo e Silas. E em segundo lugar, como os pregadores se comportaram em relação aos seus ouvintes quando eles pregaram essa palavra. Então vamos destacar esses dois aspectos para a compreensão mais aprofundada no texto. Em primeiro lugar, vejamos, meus irmãos, vejamos, meus amigos, como Paulo ele descreve, como Paulo ele narra a maneira como ele, Paulo e Silas anunciaram a palavra de Deus. Paulo, aqui no versículo 5, nos diz que o Evangelho não chegou até os Tessalonicenses tão somente em palavra, mas prossegue Paulo que o Evangelho chegou aos Tessalonicenses, sobretudo em poder no Espírito Santo. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, nós destacarmos o significado da palavra poder que nós temos aqui no versículo 5. É a palavra que na nossa língua nós a traduzimos por dinamite. Então, em outras palavras, Paulo ele está narrando que não foram meras palavras que foram anunciadas, não foram meras palavras que foram pregadas lá em Tessalônica, quando ele ali esteve exercendo o seu ministério de missionário. Não foi algo meramente teórico, não, mas foi o próprio poder de Deus através do anúncio e o anúncio da palavra do Senhor. Então, esta era a perspectiva que Paulo tinha. Na medida em que ele anunciava, na medida em que ele pregava o Evangelho, ele não pregava uma mera palavra, ele não pregava uma mera mensagem, mas ele tinha em sua consciência, ele tinha em sua mente, de que quando anunciava a palavra, ele anunciava o próprio poder de Deus. Foi por isso que lá em Romanos capítulo 1, ele chega a definir o Evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, esse foi o comportamento que Paulo teve em relação à palavra. Ele via, ele enxergava que aquela pregação, aquela mensagem, não só era apenas palavras, não só era apenas teoria, mas era o próprio poder de Deus demonstrado através da ação e da ação do Espírito Santo. E era justamente isso, meus irmãos, era justamente isso, meus
amigos, que fazia com que Paulo ele tivesse uma profunda convicção, como ela assim diz aí no versículo 5, quando ele anunciava a palavra de Deus. Ele sabia da veracidade dessa mensagem, ele sabia do poder dessa mensagem, e por isso ele agia de maneira adequada quando assim anunciava, quando assim pregava o Evangelho. É por isso que também no versículo 5, ele dá esse depoimento, ele faz esse testemunho em relação ao comportamento que ele teve ao estar anunciando essa palavra que era poderosa ali na cidade de Tessalônica. No versículo 5, Paulo assim ele discorre: assim também, ou assim como sabeis, ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então Paulo tinha esse cuidado. Que cuidado? De associar a pregação à sua vida. Ele tinha consciência do poder que representava o Evangelho, ele sabia da capacidade redentora da mensagem do Evangelho, e aí ele se comportava de maneira condizente com essa mensagem, para que assim o seu trabalho, para que assim o seu ministério, ele fosse bem sucedido. E ao agir dessa forma, ao se comportar dessa maneira, Paulo ele fazia isso imbuído pelo Espírito de amor, que ele tinha, não só em relação a Deus, mas também em relação ao próximo. É justamente por causa disso que no finalzinho do versículo 5 ele diz: entre vós e por amor de vós. Então, através do versículo 5, meus irmãos, através do versículo 5, meus amigos, nós podemos enxergar essa verdade, nós podemos enxergar esse ponto, ou seja, a consideração que Paulo tinha em relação à palavra, a maneira como ele enxergava a palavra, o poder de Deus e o comportamento que ele tinha quando anunciava a palavra do Senhor. É por isso, meus irmãos, meus amigos, que hoje esse também deve ser o sentimento que deve existir em nossos corações, o sentimento que deve existir em cada um de nós. Quando nós nos colocamos diante da palavra, seja para ouvir, quando nós usamos a palavra para anunciar, nós devemos ter em mente, nós devemos ter a compreensão que nós estamos diante do próprio poder de Deus, o poder de Deus que salva, o poder de Deus que edifica, o poder de Deus que santifica, e é esta uma das verdades que jamais deve ser esquecida em relação a cada um de nós. Nós temos, infelizmente, uma tendência de desconsiderarmos a palavra. Nós temos, infelizmente, uma tendência de teorizarmos, vamos dizer assim, a palavra do Senhor, como se fossem meras instruções, como se fosse mera teoria. Não, meus irmãos, em absoluto. Nós devemos ter esse apreço em relação à palavra, porque nós devemos enxergar que quando Deus nos dá essa palavra, Ele nos dá do seu poder, poder que salva, poder que santifica, poder que glorifica o seu santo e excelso nome. Então, a importância que nós devemos dar à palavra do Senhor, porque ela é poderosa, a sua mensagem é poderosa, o seu conteúdo é poderoso, e na medida em que nós temos esse conteúdo nas nossas mãos, nós devemos pregá-lo, nós devemos anunciá-lo com toda a autoridade, com toda a convicção, com toda a verdade, amoldando a nossa vida, essa verdade, para que a nossa mensagem, para que o nosso ensino, ele venha ter credibilidade. Era isso que acontecia com o apóstolo Paulo, é isso que deve acontecer e acontecer a cada um de nós. Contudo, meus irmãos, meus amigos, Paulo não só fala do poder, Paulo não só fala da capacidade em si da palavra do Senhor. Não. Na sequência do texto, ele nos traz aqui alguns desdobramentos. Na sequência do texto, ele nos traz aqui alguns efeitos da pregação que geraram na vida daqueles irmãos, que foi gerado na vida daqueles irmãos e que também é gerado em nossas vidas. Então, no segundo momento da nossa meditação, a partir de agora, este bem mais detalhado, eu queria que nós víssemos alguns efeitos, alguns resultados da pregação do Evangelho, da pregação da mensagem poderosa de Deus. Então, quando nós lemos do versículo 6
até o versículo 10, nós atentamos para esses efeitos, nós atentamos para esses resultados. Ou seja, uma vez que o Evangelho é poderoso, uma vez que a mensagem de Deus é poderosa para salvar, o que é que ela proporciona? O que é que ela resulta em nossas vidas a partir da experiência que Paulo narra em relação aos Tessalonicenses? Então, nós queríamos apontar pelo menos 5 efeitos, pelo menos 5 resultados diretos da pregação e pregação da palavra, comprovando também o seu poder, a capacidade que a mesma tem. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, a palavra de Deus, ela nos capacita. A palavra de Deus, ela nos capacita a imitarmos aos apóstolos, mas não só isso, a palavra de Deus nos capacita a imitarmos o próprio Cristo. Veja só que coisa interessante, veja só que coisa seríssima. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós somos ensinados que, através dela, nós somos capacitados, seja em imitarmos os apóstolos, os seguidores do Senhor Jesus Cristo, e em especial, em imitarmos o próprio Senhor, o próprio Salvador Jesus Cristo. E foi esta a experiência, foi esta a vivência pela qual passou os nossos irmãos em Tessalônica. Olhem só o que nos diz aqui o versículo número 6. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo número 6. Diz o seguinte: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, porque eles se tornaram imitadores de Paulo, de Silas e do próprio Senhor. Paulo explica: tendo recebido a palavra. Que palavra? O Evangelho, um poderoso Evangelho ao qual ele acabara de se referir. Posto que em meio de muita tribulação, com alegria e alegria no Espírito Santo. Então aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, no versículo 6, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele é enfático, ele é direto em dizer que os cristãos em Tessalônica eram imitadores dele, Paulo, de Silas, mas também eles eram também imitadores do próprio Senhor Jesus Cristo. E é interessante nós considerarmos o significado da palavra imitador, que Paulo destaca aqui no versículo número 6. É a palavra que na nossa língua dá origem à palavra mímica, que é a arte de você expressar ideias e sentimentos não através de palavras, mas ideias e sentimentos através de ações. Então foi justamente isso que aconteceu com os Tessalonicenses. Eles eram imitadores em termos de conduta, eles eram imitadores em termos de comportamento, não só dos apóstolos, mas também do próprio Cristo, como resultado da penetração da palavra em suas vidas, da penetração da palavra em seus corações. E aqui chamar a atenção justamente para esse fato. Essa palavra aqui, imitadores, conforme nós falamos, que dá origem na nossa língua à palavra mímica. Eles não eram cristãos no sentido da boca para fora. Eles não eram cristãos no sentido apenas teórico, mas eles eram cristãos no sentido prático. Eles imitavam através de ações, eles imitavam através de gestos, não só a conduta dos apóstolos, mas em especial a conduta do próprio Cristo, a conduta do próprio Salvador. E não é diferente não, meus irmãos, não é diferente não, minhas irmãs, em nossos dias, em relação à vida de cada um de nós. Na medida em que nós somos salvos por essa palavra, na medida em que nós vivemos essa palavra, na medida em que nós nos sujeitamos a essa palavra, o resultado imediato que isso vai proporcionar, que isso vai resultar em nossas vidas, é que nós imitaremos através de gestos, é que nós imitaremos através de ações os grandes santos de Deus na Bíblia Sagrada, mas em especial o nosso Salvador, em especial o nosso Redentor. Percebam o grande poder, percebam a grande capacidade transformadora que há na palavra de Deus. Por isso é que ela é poderosa não só para nos transformar, mas ela continua sendo poderosa para nos lapidar, a fim de que nós nos assemelhemos cada vez mais à pessoa de Cristo, cada vez mais à pessoa do nosso Salvador. Esta foi a experiência pela qual
passou os Tessalonicenses, ou passaram os Tessalonicenses aqui nesse registro do apóstolo Paulo. A palavra de Deus, repito, pelo fato de ser poderosa, proporcionou na vida deles a imitação, não só dos santos, no caso dos apóstolos, mas a imitação do próprio Senhor, do próprio Salvador, Jesus Cristo. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, minhas irmãs, seguindo a sequência do texto, nós vemos um segundo efeito, nós vemos um segundo resultado da pregação poderosa da palavra do Senhor, ou seja, ela transforma em modelo todo e qualquer cristão. A palavra de Deus, ela transforma em modelo, em padrão, todo e qualquer cristão. E aí eu queria chamar a atenção do versículo 7, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. De sorte, prossegue Paulo, que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. A palavra modelo que nós temos aqui, a semelhança do que aconteceu no versículo anterior em relação à palavra imitadores, tem também, meus irmãos, tem também, meus amigos, um significado todo especial. Literalmente falando, significa imagem. Literalmente falando, significa figura. Literalmente falando, significa molde. Literalmente falando, significa padrão. Essa palavra, ela era utilizada nos tempos do apóstolo Paulo para descrever as marcas que determinadas armas, que determinados objetos imprimiam ao corpo das pessoas. Então, quando Paulo ele diz aqui que aqueles irmãos eles eram modelo, ele estava dizendo justamente isso. Eles eram padrões, eles eram marcas do cristianismo aqui, ou no caso ali, na cidade de Tessalônica. Então, os tessalonicenses, eles foram de tal modo impactados pela palavra de Deus, os tessalonicenses, eles foram de tal modo impactados pelo evangelho, que não só seguiam o exemplo dos apóstolos, mas também o exemplo de Cristo, mas como consequência, eles serviam de padrão, eles serviam de modelo para todas as igrejas. Conforme Paulo fala, não só as igrejas da Macedônia, que envolvia Tessalônica e mais 2 outras cidades, mas também até igrejas de outra região, da Acaia, como Paulo ele fala, ele registra aqui. Então, percebam aqui, nesse segundo momento, essa outra capacidade, esse outro poder que o Evangelho de Cristo promove em nossas vidas. Ele faz com que nós sejamos padrão, ele faz com que nós sejamos modelo do cristianismo onde quer que nós estejamos. Então, não é, repito, uma mera palavra. Entretanto, não é, repito, um mero evangelho que nós temos diante de nós. Não, absolutamente não. Mas quando nós nos sujeitamos, mas quando nós nos movemos, quando nós obedecemos a este evangelho, nos tornamos modelo, padrão para todo e qualquer crente, nos tornamos modelo, padrão no cristianismo, na nossa região, assim como acontecia aos Tessalonicenses. Então, a palavra de Deus, ela transforma em modelo para todos os cristãos. Mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, em terceiro lugar, meus amigos, o Evangelho, ele produz bom e amplo testemunho do próprio Evangelho. O Evangelho ele produz bom e amplo testemunho do próprio Evangelho. Olha só o que nós temos aí no versículo 8. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Diz-nos o seguinte, a palavra de Deus: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Aqui, nesse verso número 8, nós somos ensinados que a palavra de Deus produz crentes exemplares. A palavra de Deus, ela produz crentes exemplares, que dão o bom testemunho de Cristo. No caso específico dos Tessalonicenses, fazia com que o Evangelho fosse ouvido para outras pessoas ou por outras pessoas em outros lugares, quer no Ocidente, quer no Oriente. Essa palavra repercutir, que Paulo a utiliza aqui no versículo 8, transmite a ideia de um som que ecoa a grande distância,
que um som que ecoa a longas distâncias. Era justamente isso que acontecia com aqueles irmãos. O modelo de viver o Evangelho, o modelo de se sujeitar à palavra, a maneira como eles viviam a palavra do Senhor, fazia com que o testemunho deles fosse ouvido, fosse escutado em outras regiões e não apenas na sua própria localidade. Percebam, meus irmãos, percebam, minhas irmãs, mais uma vez, essa capacidade transformadora do Evangelho. Veja como nós carecemos desse Evangelho. Veja como nós carecemos dessa palavra para moldar a nossa vida. E na medida em que isso acontece, naturalmente, nós repercutimos positivamente o Evangelho, quer onde nós estamos, quer também em outros lugares, simplesmente, se é que assim nós podemos dizer, pelo fato de estarmos obedecendo a Deus. Então, essa repercussão que os irmãos promoveram, os irmãos de Tessalônica, foi um resultado direto da sujeição deles ao Evangelho. Foi um resultado direto do poder da palavra nas suas vidas, do poder da palavra em seus corações, de sorte que eles davam esse testemunho contínuo de Cristo, eles davam esse testemunho contínuo da nova vida em Cristo a todas as pessoas, não só, repito, na sua própria localidade, mas também em outras localidades, fazendo ouvir à distância tudo aquilo que Deus havia operado em suas vidas. E mais uma vez, nós enfatizamos essa seriedade que o Evangelho ele representa para cada um de nós. Cristo disse que nós deveríamos ser sal da terra. Cristo disse que nós deveríamos ser luz do mundo. Então, para que isso possa acontecer, para que possamos repercutir esse efeito da palavra, nós precisamos ter essa palavra nos nossos corações. Nós precisamos ter essa palavra nas nossas vidas. E na medida em que isto acontece, naturalmente, as pessoas vão perceber, naturalmente, as pessoas vão notar a presença de Cristo nas nossas vidas, a presença de Cristo nos nossos corações. Assim como aconteceu com os nossos irmãos lá em Tessalônica. Então, um outro efeito, um outro resultado que o Evangelho produz. Mas não só isso. O Evangelho também, meus irmãos, o Evangelho também, meus amigos, nos dispõe no serviço a Deus. O Evangelho nos dispõe no serviço a Deus. Olhem só o que nós temos aí no versículo 9. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Preste atenção agora. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, aqui, sobretudo na segunda parte do versículo 9, Paulo, meus irmãos, Paulo, meus amigos, ele mostra a profunda mudança ocorrida naquelas pessoas em Tessalônica, razão pela qual se tornaram crentes, fruto da pregação, fruto da aceitação que eles tiveram em relação ao Evangelho. Essa foi a conclusão, a constatação a que chegaram as pessoas de vários lugares, e isso chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo. A transformação foi tão grande, a transformação foi tão tremenda na vida daqueles irmãos, que, como o próprio Paulo testemunha aqui, eles deixaram de servir aos ídolos, eles deixaram de servir aos deuses pagãos para servir ao Deus vivo, para servir ao Deus verdadeiro. Essa palavra servir, que Paulo a utiliza aqui no versículo 9, tem também um significado muito importante. Tem também um significado muito especial. Ela traz a ideia de escravidão. Ela traz a ideia de submissão. Então, o Evangelho impactou de tal forma aquelas pessoas, o Evangelho transformou de tal modo aquelas pessoas, que elas se tornaram, pelo Evangelho, escravos, submissos, sujeitos à pessoa de Deus, como Paulo descreve aqui, ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro. É isso, meus irmãos, é isso, minhas irmãs, que o Evangelho faz em nossas vidas. Quando nós aceitamos ao Evangelho, quando nós nos sujeitamos ao Evangelho, esse é o efeito imediato que é produzido na vida de qualquer um de nós. Nos tornamos servos, no sentido de escravos, nos tornamos servos, no sentido de sujeitos à pessoa de Deus.
Talvez seja por isso a grande dificuldade das pessoas de fato aceitarem o Evangelho no seu sentido pleno, no seu sentido verdadeiro, porque a aceitação ao Evangelho produz isso em nós, faz com que o nosso coração não seja centralizado mais em nós mesmos, mas que os nossos corações, as nossas motivações, as nossas intenções, elas estejam sujeitas tão somente à vontade e o propósito de Deus em relação em nossas vidas. Então, somente a palavra de Deus, somente o Evangelho de Cristo produz esse efeito em nossas vidas. Mas não só isso. Em quinto lugar, meus irmãos, meus amigos, o Evangelho também nos prepara para o retorno de Cristo. O Evangelho, ele nos prepara para o retorno de Cristo. Olhem aí o versículo número 10, fechando aqui o trecho, Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aqui nós vemos que a palavra de Deus, ela gera uma expectativa. Que expectativa a palavra de Deus gera nas nossas vidas? Que expectativa a palavra de Deus gera nos nossos corações? É o que Paulo falou aqui, gera a expectativa da vinda do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Na verdade, isso já se torna uma evidência inicial da nossa salvação. Uma vez que a palavra nos salva, uma vez que a palavra nos transforma, a partir desse instante, esta perspectiva, ela já passa a residir, ela já passa a morar nas nossas vidas e nos nossos corações. Então, é essa esperança a qual Paulo faz menção aqui nesse texto. E é interessante, meus irmãos, meus amigos, que essa palavra aguardar, que Paulo usa aqui no versículo 10, mostrando essa esperança, esse sentimento que nós temos em relação a Jesus Cristo, significa aguardar esperando feliz, significa aguardar esperando com paciência, significa aguardar esperando com confiança. Não é simplesmente aguardar por esperar, ou não é simplesmente aguardar por aguardar, mas é a espera que faz com que nós estejamos felizes, é a espera que faz com que nós estejamos pacientes, é a espera que faz com que nós estejamos confiantes de que Cristo retornará e nos levará consigo mesmo, para que assim estejamos para sempre com Ele na eternidade. O que é que produz isso em nós? O que é que gera esse sentimento em nós? É o Evangelho de Cristo. É a palavra de Deus, é a palavra que é poderosa, conforme Paulo acabou de falar lá atrás, ou seja, lá no versículo 5. E na medida em que nós aguardamos a Cristo de maneira confiante, na medida em que nós aguardamos a Cristo de maneira feliz, nós vamos nos preparando cada vez mais para esse encontro. É por isso que o Evangelho, ele gera essa mudança de vida nas nossas vidas. Ele coloca nos nossos corações a semente da esperança, do retorno de Cristo para nos buscar, e enquanto isso não acontece, enquanto isso não ocorre, nós vivemos de tal maneira que seja do agrado do Senhor, nos preparando assim para esse encontro, nos preparando assim para essa nova realidade. Então, meus irmãos, meus amigos, nós temos aqui esses 5 efeitos, vamos dizer assim, que a palavra poderosa de Deus, o Evangelho poderoso de Cristo gera nas nossas vidas. Uma vez que nós somos impactados com esse poder, uma vez que nós somos salvos através da pregação poderosa dessa mensagem, o que é que acontece conosco? Somos mais parecidos com os apóstolos e com Cristo. O que é que acontece conosco? Nos tornamos modelos para outros crentes. O que é que acontece conosco? Damos amplo testemunho do Evangelho. O que é que acontece conosco? Servimos humildemente a Deus. O que é que acontece conosco? Nos preparamos para a volta de Cristo. Por isso que é tão importante priorizarmos a palavra nas nossas vidas. Por isso que é tão importante termos a palavra de Deus como algo de fato poderoso em nossas vidas. Foi por isso que nossos irmãos no passado, eles defenderam esse princípio, eles defenderam essa verdade. Somente as Escrituras sagradas para nos salvar, somente as Escrituras sagradas para nos santificar, somente as Escrituras sagradas para nos fazer aguardar
corretamente o nosso Salvador. E é essa a verdade que também nós devemos defender. É essa a verdade que também devemos guardar em nossos corações. E na medida em que isso acontece, na medida em que isso ocorre em nossas vidas, aí sim nós vamos evidenciar, aí sim nós vamos testemunhar de Cristo e de Cristo em nossas vidas. Porque a palavra, meus irmãos, a palavra, minhas irmãs, é o próprio Cristo. Na medida em que nós nos voltamos para essa palavra, estamos nos voltando para o próprio Cristo. E é somente disto que nós precisamos em nossas vidas. Portanto, para nós que somos cristãos, há algumas lições. Para nós que somos cristãos, há algumas aplicações de ordem prática que esses ensinamentos que o apóstolo Paulo aqui nos transmite são aplicados em nossas vidas. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, nós devemos crer. E como nós devemos crer? Que a palavra de Deus, ela é poderosa para agir nos mais variados tipos, nos mais diversos corações que porventura existam na nossa vida, que porventura existam no nosso mundo. Às vezes, nós temos uma atitude um tanto quanto incrédula em relação à palavra. Mas será que somente a palavra é suficiente para salvar? Somente a pregação do Evangelho é suficiente para transformar? Sim, mediante a ação do Espírito Santo. É por isso que a palavra, ela age, a palavra ela é pregada e mediante essa pregação o Espírito Santo trabalha, o Espírito Santo opera no coração das pessoas. Por isso, nunca, absolutamente nunca, devemos deixar de anunciar essa palavra. É por ela que o Espírito Santo trabalha, é por ela que o Espírito Santo regenera, é por ela que o Espírito Santo transforma vidas e corações. E é somente dela que nós precisamos apresentar na perspectiva que Deus há de salvar as pessoas que ainda se encontram perdidas. Então, não tenhamos dúvida dessa verdade, não tenhamos dúvida desse princípio. Creiamos que somente a palavra, pelo agir do Espírito, é poderosa para salvar e transformar todo e qualquer tipo de coração. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, minhas irmãs, vivamos de conformidade com esta palavra, para que a gente possa impactar as pessoas que estão ao nosso redor e assim nós possamos referendar a nossa pregação. Essa é uma outra dificuldade, uma grande dificuldade que nós temos em nossos dias, de vivermos o Evangelho, de vivermos a palavra do Senhor. Muitas vezes as nossas pregações, elas são inócuas, muitas vezes as nossas pregações, elas são sem efeitos, porque o problema muitas vezes está em cada um de nós. Muitas vezes não evidenciamos a vida transformada que a nossa pregação mostra às pessoas. Daí a necessidade, e grande necessidade que nós temos de juntar esses dois aspectos, uma boa pregação e uma boa vida, para que assim nós possamos credenciar uma boa apresentação do Evangelho de Deus. Foi o que aconteceu aos Tessalonicenses. Eles foram impactados pela palavra, eles viviam a palavra e isso repercutia na vida das demais pessoas. Como é que nós estamos, meus irmãos? Como é que nós estamos, minhas irmãs, repercutindo a palavra de Deus em nossas vidas? Será que o nosso proceder, será que as nossas ações credenciam que nós fomos transformados, que nós fomos impactados pela palavra? Se sim, teremos autoridade em pregá-la. Se não, precisamos considerar as nossas vidas para que assim nós não caiamos num grande erro que muitas vezes afeta a muitas pessoas. Ter a mensagem, mas não viver a mensagem. Ter a verdade, mas não se sujeitar a essa verdade. Então, que possamos unir essas duas coisas. Pregação com vida, para que a gente possa impactar e referendar a pregação do Evangelho. Em terceiro lugar, meus irmãos, em terceiro lugar, minhas irmãs, apreciemos cada vez mais a palavra de Deus, porque em fazendo assim, nós estaremos apreciando o próprio Cristo. Apreciemos a palavra de Deus, porque em fazendo assim, nós estaremos apreciando o próprio Cristo. Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade. Quando nós olhamos para a palavra, estamos vendo o próprio Cristo.
Quando nós nos alimentamos da palavra, nós estamos nos alimentando do próprio Cristo. Quando nós temos amor por essa palavra, nós estamos demonstrando amor a Cristo. Por isso que a palavra, ela é tão central. A palavra de Deus, ela é central na nossa vida. A palavra de Deus, ela é central no nosso culto. Então tudo gira em torno da palavra. Daí a necessidade que nós temos de apreciá-la, mas de nós apreciarmos a palavra de Deus na prática, separando instantes para podermos aprender, estando ávidos por aumentar cada vez mais o nosso conhecimento nela, aproveitando os instantes, as oportunidades, o tempo que Deus nos dá, para que ela possa realmente ser uma semente a estar sendo sempre semeada nas nossas vidas e nos nossos corações. Quando nós amamos a palavra, amamos ao próprio Cristo. Quando nós nos sujeitamos à palavra, nos sujeitamos ao próprio Cristo. Que nós não separemos essas duas coisas, que nós não dividamos esses dois aspectos. Não, jamais. E em quarto lugar, meus irmãos, minhas irmãs, aprendamos a nos submeter à palavra de Deus como meio de santificação. Aprendamos a nos submeter à palavra de Deus como meio de santificação. Às vezes as pessoas pensam que a santificação é um evento. Às vezes as pessoas pensam que a santificação é um determinado momento que você passa na sua vida. Não, meus irmãos. A santificação, que é o processo de consagração das nossas vidas a Deus, ela dura toda a nossa vida, ela dura toda a nossa existência aqui na terra, e ela está diretamente vinculada à palavra do Senhor. Quando é que eu me santifico? Quando é que eu me consagro? Quando eu procuro viver essa palavra na minha vida, quando eu procuro viver essa palavra no meu coração, quando eu tenho essa palavra como a minha regra diária, que vai conduzir o meu relacionamento com Deus, que vai conduzir o meu relacionamento familiar, que vai conduzir o meu relacionamento nas demais instâncias da nossa vida aqui na terra. Daí a necessidade de nós nos voltarmos para a palavra. Daí a necessidade de estarmos sempre aprendendo dessa palavra, para que nós saibamos aquilo que Deus quer de nós, para que nós saibamos a sua vontade para as nossas vidas. E uma vez que essa vontade se torna real, uma vez que essa vontade se torna prática, nós estamos nos desenvolvendo no caminho da santificação. E como a Bíblia diz, sem santificação nós não veremos a Deus. Sem santificação nós não veremos o Senhor. Então nós precisamos da palavra, para que assim nos seja dada ampla entrada no reino celestial. Então, queremos viver vidas consagradas? Sim. Queremos viver vidas santificadas? Com toda certeza. Então, nos voltemos para a palavra, nos voltemos para o Evangelho, que é poderoso não só para salvar, mas também é poderoso para santificar. Então, aprendamos também essa verdade. E por fim, aos nossos amigos que estão conosco, às nossas amigas, creiam, mas creiam mesmo nessa palavra, como de fato é a palavra da verdade. Somente a graça de Deus, meu amigo, somente a graça de Deus, minha amiga, que vai lhe fazer enxergar essa verdade. Que verdade? Que você está diante da própria verdade de Deus. A verdade que salva, a verdade que santifica, a verdade que faz com que você tenha uma vida do agrado e do agrado do Senhor. Contudo, você de si mesmo não consegue ter essa visão. Você carece da graça de Deus. Você precisa do trabalhar do Espírito Santo na sua vida e no seu coração. Agora, esse trabalhar virá através do seu envolvimento com a palavra do Senhor. Portanto, não perca oportunidades. Portanto, não perca chances, mas procure envolver-se com a palavra, entrar em contato com a palavra, para que ela fale profundamente ao seu coração. Paulo, lá em Romanos, também diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, ouça, escute, estude, leia e clame para que Deus trabalhe no seu coração, abra o seu entendimento e você possa aceitar essa verdade para a sua vida.
que vai mudar não só a sua vida no presente instante, mas também mudará a sua vida no seu sentido eterno. Então, é essa conclamação que o Evangelho faz, é essa conclamação que a palavra de Deus faz a todos, para que se voltem para essa palavra, para que se voltem para essa verdade, para que assim a salvação, ela torne-se também uma realidade na vida de cada um de vocês. Portanto, meus irmãos, meus amigos, nessa noite de hoje nós vimos um pouco do poder da palavra, nós vimos um pouco dos efeitos que essa palavra poderosa, ela gera na vida das pessoas. Foi por isso, repito, que no passado as pessoas abraçaram tanto essa verdade, as pessoas defenderam tanto essa verdade. E nós, meus irmãos, minhas irmãs, como cristãos, devemos permanecer levantando essa bandeira também em relação às nossas vidas. Somente as Escrituras, só a Escritura, somente a palavra de Deus é suficiente para salvar. Somente a palavra de Deus é suficiente para santificar, para que assim nos identifiquemos com os nossos irmãos no passado e possamos levar à frente a obra que foi iniciada há 501 anos e há de prosseguir e há de continuar até o dia em que Cristo retornar para buscar a sua igreja. Então, que defendamos essa verdade, que vivamos essa verdade e que ela seja uma das marcas, uma das características da nossa vida aqui na terra. Somente a palavra de Deus, somente as Escrituras Sagradas, para a glória de Deus. Então, que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e bondoso Deus, o poder, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.